Bom, vou explicar um pouquinho então, Paula, como que é essa fase da implantação, né? A ideia é que nesse momento vocês conheçam mais a fundo a plataforma, né, as funcionalidades, a gente consiga lançar ali os projetos na plataforma, né? Em média, assim, dura em torno de 45 a 60 dias esse processo, mas vai muito também do engajamento, né, que a gente consegue ter de vocês, porque né, esse primeiro momento depende mesmo de colocar a mão na massa ali, né? E uma plataforma nova para vocês, entendo que é um processo de adaptação, mas conforme a gente for tendo mais devolutiva de vocês, mais rápido pode ser esse processo, né? Tá. Um ponto também é que as nossas reuniões vão ser semanais, tá? Essa é a ideia, então a gente pode ir ajustando ali se ficar melhor para vocês um dia fixo, um horário fixo, que é sempre mais tranquilo, a gente já deixa alinhado. Mas se for precisando fazer algum ajuste ali para conseguir encaixar na agenda de vocês, tranquilo também. A fase seguinte, que a Fer tinha comentado, até né, que eu atuo mais próximo, já é a fase de adoção. Então, é a fase que vocês já vão estar com a plataforma, com o conhecimento da plataforma, né, com o projeto lançado, mas agora vão aderir ela na rotina das obras mesmo. Então, é uma fase que a gente continua acompanhando vocês com a plataforma rodando, então fazendo medição, replanejando, acompanhando os dados, né? Então é a hora que também vão surgindo outros tipos de dúvida, por isso que a gente vai estar sempre próximo ali para esclarecendo. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder começar. Qualquer coisa que você quiser ir perguntando pode interromper, tá? Que às vezes eu começo a falar aqui. Tá ótimo. Claro. Então, beleza. Vou me apresentar melhor, então, né? Eu sou engenheira civil, formada pela UEL aqui em Londrina, no Paraná. A Fer está um pouco mais pertinho aí em São Paulo. Eu tô perto ainda ali para o norte do Paraná. Atuo, né, hoje na área de sucesso do cliente da Prevision, mas já tive experiências anteriores, né, com planejamento e execução de obras com base no Lean Construction. Até vou explicar um pouco mais para você, mas a Prevision como um todo é muito alinhada à filosofia do Lean, né? Então vai ser bem legal também trazer minhas experiências, né, a gente compartilhar essas ideias também. Antes de eu falar um pouco mais sobre a nossa jornada, Paula, se você puder comentar um pouco mais sobre, né, a sua função aí dentro da Longitude, né, a área em que você atua, até para a gente entender melhor a dinâmica, né, se quiser comentar também sobre um pouco ali do Jaime, né? Uhum. Isso. E se tem alguma pessoa específica para planejamento, ou se é você, enfim, mas para a gente entender como que é a estrutura da Longitude, né? Tá. Então, hoje a estrutura é o Jaime, é o coordenador do departamento. Eu sou a especialista de planejamento, então eu vou atuar mais à frente, assim, do planejamento mesmo e o acompanhamento. E a gente está com o estagiário, que é o Vitor, que está entrando agora também. Eu já tive vivência de implantação de Lean em 2 oportunidades, em 2 empresas. Então, mas, assim, uma não tinha uma ferramenta específica, era muito Excel mesmo, e a Uhum. outra era Project. Então, era muito assim, Project barra converter para Excel para poder gerar, enfim, né? Era mais moroso, né? Não tinha essa facilidade, né? Uhum. Então, mas já tive vivência com Lean. Ah, que legal! Eu tenho uma base, eu vou até talvez ali passando em alguns assuntos mais rapidinho. Se ficar, se eu estiver falando coisas Sim. que você já sabe, também pode me interromper. E pode falar, Janine. Até fiquei curiosa que nesses processos de implantação do Lean, né, nesses outros locais que tu atuou, até se foi uma empresa que implantou isso para vocês dentro delas, tu lembrar o nome, até porque a gente Foi. tem vários parceiros aqui, né? Às vezes já é uma conexão que a gente tem também. Sim, uma foi o Lean Institute, que foi na construtora que era Terra Nova, que fazia CDHU, e na última que eu trabalhei foi a HM, e quem fez a implantação foi a Álvares Marçal. Ai, que massa! Os dois são super parceiros nossos, o Lean Institute Brasil e também. Pode E falar, Fê. Faz tempo que você saiu da HM? faz uma semana. Você conheceu a Amanda, então, que é a Sim, coordenadora lá. sim. Trabalhei com ela há muito tempo. Na Curi?
na Cury. Ai, que legal. Então, eu tentei muito implantar o Prevision e o Agilin, enfim, né? Então, e aí tava tudo certo, e aí mudou nossa gestão, e aí isso viabilizou. Mas eu tentei muito, porque inclusive, porque a Amanda era muito project, né? Então, as meninas eram muito resistentes nessa troca. E eu falei, tudo bem, eu pego as duas ferramentas, testo as duas, e eu vou mostrar para vocês que vai ser melhor. Mas aí não virou. Então, assim, foi um dos motivos que eu tomei a decisão de mudar, porque eu acho que a gente tem que evoluir, né? E eu queria muito ter a vivência com ferramenta. Que legal, Paula. Que tivesse essa base, né? Que eu acho que a gente está mudando a filosofia, a metodologia, que a gente tem que mudar, não tem jeito, né? 10 passos na frente já. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Obrigada. Exatamente. A gente vai ter bastante que conversar aí. Ai, que bacana. Então, você já teve contato com a Prevision, Paula? Já tive. Eu tentei. Ai, que legal. Mas não, em cima dos 45 do segundo tempo não virou. Não, mas vamos fazer acontecer agora, então. Não, agora sim. Agora pronto. A gente Tá não no tá... mudo. Tá no mudo, Paulinha. Não tá no mudo, mas tá baixo. Não? Não. Não, agora você tá no mudo. Eita. Não, é um Quer bug. sair e entrar de novo? Oi? Agora sim. Alguma coisa do fone. Tirar o fone. Então, beleza. Não, estava comentando, Paula, legal dessa ligação já, né? A gente vai trazer muitos resultados aí com essa implantação. E eu queria saber um pouco mais da tipologia que vocês trabalham na Longitude. Somente verticais, ou vocês trabalham com algumas obras de outra tipologia? Mais vertical, mas nós temos um projeto que é townhouse, que ela é mais horizontal mesmo. Condomínio de casas? É um condomínio. Mas legal. são townhouses, então tem os apartamentinhos de baixo e os de cima, assim, mas elas são interligadas, sabe? Então, tipo, são torrezinhas com essas townhouses. Legal. O Jaime. Oi, Jaime, tudo bem? Tudo bem, você? Cadê você? Ah, tá, já achei. Prazer, outra Paula aí para fazer parte da equipe. Ah, legal. Bom, eu vou me apresentar rapidinho ali, né? A Janine você já conhece. Eu sou do time de sucesso do cliente da Prevision. Então, eu vou estar fazendo a implantação da Prevision com vocês. Então, nessas primeiras reuniões ali, eu vou estar em contato com você, que está em conjunto, né? Que a nossa coordenadora vai estar auxiliando também. Então, contem comigo aí para apresentar, né? Depois eu passo certinho meus contatos, e-mail, WhatsApp, que a gente vai conversando, vai se alinhando. A ideia dessa reunião mesmo é a gente hoje conversar, se conhecer, né? Mostrar para vocês um pouco como é que vai ser a jornada. E no final, eu acredito que dê para a gente já começar a mexer um pouquinho na plataforma também. Tá bom? Não, ótimo. Acho que a Paula está integrando o time, está na segunda semana, mas tem conhecimento de sobra, vai capitanear essa implantação. E até falei, ela vai ser ponto focal de Prevision na Longitude. Porque... Mas é isso, vamos junto. Eu já vi que ela está super feliz, assim, já adorei, super animada. Com certeza isso vai refletir aqui na implantação. Não, legal. Então, assim, no dia a dia vai ser com você, né, Paula? Uhum. Tá bom, beleza. Combinado, então. Então, estava confirmando aqui com a Paula, né? Então, a maioria é vertical, né, Paula? Hoje vocês vão trazer 2 obras aqui para a Prevision, certo? Se puder falar um pouquinho quais são as obras, mais ou menos quantos pavimentos tem, que fase que essas obras estão, mas para a gente entender, né, como é que tá os projetos. De imediato vão ser Life e Soul. Então, Life residencial e Soul residencial. Acho que é isso o nome. O Life é uma torrinha única de TR mais 14. Então, são 120 unidades, se eu não estou enganado. E o Soul são 5 torres de TR mais 7, 320 unidades. Com 8 unidades por andar.
Então, são essas 3. Depois a gente vai com... Aí eu já não lembro de cabeça. Icon e One. O One eu sei que é o reflexo do Life. O Icon, se eu não me engano, são 3 torres de térreo mais 15. Então, somos mais ou menos aí de 2 de 120 e 2 de mais ou menos 300. Ah, legal. Legal que você trouxe esse que é reflexo ali bem próximo um do outro, e a gente consegue otimizar bastante o lançamento dele aqui na plataforma, ali tendo a primeira obra lançada. Eu não falei, né, do time aí, o live está para iniciar. Tem a plenagem assim que possível, está liberado. O Soul provavelmente em julho, mas como foi uma condição com a gente vai já começar a trabalhar o planejamento dela desde então. Ah, não, legal, mas isso é ótimo, assim, a gente consegue daí implantar com calma, né, lançar o planejamento ali, alinhar certinho, e quando a obra começar a rodar, já conseguem fazer o acompanhamento, medições e já seguir com a gestão mesmo, né? Então, beleza. E hoje vocês usam como ERP o Cienge, certo? Isso. Beleza. Empresa do grupo. Sim, isso mesmo. E vocês sabem me dizer se vocês possuem a API do Cienge? Não sei se a Janine chegou. Você citou uma coisa... Tem que até baixar a cabeça aqui, porque senão estão na testa aqui. Mas estou brincando. A gente está tentando brigar, assim, a conversa está péssima, tá? De obter a API. Entendi. O sistema até pesou aqui, as 3 câmeras travaram. Mas aqui, está muito ruim mesmo, tá? Não sei qual o contato que vocês conseguem ter direto com eles, mas a gente não consegue conectar. É uma dificuldade enorme. Parece que não querem dar, sabe? Parece ou não está organizado para fornecer, ou de fato tem uma diretriz que trava. E em paralelo a gente tem também a implantação no financeiro, também está muito sofrido. Então, assim, tirando obra, a gente, né, o Daniel, que é o nosso gerente sênior, ele já trabalhou com o Cienge, a gente atende 100% do que a gente precisa. Mas quando a gente está andando, que a empresa vai indo para o fundo, sabe? Então, ali atrás tem a equipe de TI, que a gente está começando as conexões para o nosso DW nas APIs, e lá no final, o financeiro que não está conseguindo, não tem boa relação, assim, não é nem boa relação, não tem retorno em quase nada. Né? Informação, vou dar um exemplo, a gente está sem boletar cliente, a gente está sem informação de inadimplência. Assim, até aproveitar e deixa, se vocês tiverem alguma entrada lá, alguma coisa, porque assim, tá ficando crítico para essa turma, sabe? Jaime, deixa eu te perguntar uma coisa. Faz muito pouco tempo, assim, a gente nós aqui, dessa esfera, ainda não tem tanto contato com o time da Softplan, Cienge, assim, é um pouco mais o pessoal do comercial, principalmente, mas eu sei que o Cienge, eles trabalham com canais. Então, é uma empresa que, como se fosse quase um terceirizado que faz a implantação do software, né? Você sabe me dizer qual é o nome do canal? Senão eu procuro por aqui. É regional, em Sorocaba, vocês, né? A gente fica em Indaiatuba. Indaiatuba, tá. Mas eu vou não sei procurar o nome. quem que é o canal, e aí eu já consigo ajudar. Gescom, né? Eu acho que é a Gescom, se eu não me engano. Porque eu até, Jaime, quando a gente conversou, eu até te questionei, né, disso, né, dessa relação, pedi apoio aqui para nossa área de parceiros, mas então, pelo visto, não entraram em contato com vocês aí para resolver essas questões ainda. Não, é tipo assim, a informação, ela está dentro do Cienge. É a informação que a gente insere, está dentro dos relatórios do Cienge. Mas a gente não consegue ver a informação. Tipo, se a gente pegar no LGPD, a gente está tendo nossa informação reprimida pelo Cienge, sabe? Isso é grave, assim. Mas eu não sei qual dificuldade que tem. Não sei, realmente. Jaime, deixa para a gente ter, como outro dia um cliente falou assim, vamos comer o boi por bife, né? A gente vai tentar ajudar desse lado aqui, tentando ver se é a Gescom mesmo, falando com esse canal. De qualquer maneira, a parte de API de dados que faz a conexão com a gente, talvez seja legal dar uma questionada já para eles e ver se eles vão te dar um retorno.
E aí vai entrando em contato com a gente, agora com a nossa Paula aqui, para falar se vai dar certo ou não, e a gente vai ficar muito em cima, tá? Porque precisa acontecer. Isso não pode. A API tem que estar aberta ali, vocês já têm que adquirir ela, para a gente conseguir fazer a conexão. E foi a primeira vez que eu escutei um relato de que está indo mal a implantação ou que não está satisfatório. Então, acho importante pontuar, foi bom que está até gravado, a gente passa isso para eles, tá? Tá bom, acho que é meio que um pedido de ajuda, que eu já vi que eles já tentaram de tudo quanto é forma, e aí eu sei que a Janine já comentou que ela consegue, de alguma forma, ter um contato. Eu falei, vou aproveitar e já soltei logo os cachorros, tudo aqui. Mas, assim, o que der para ajudar é sempre bem-vindo, sem dúvida. Com certeza, vamos lá. Como a Fê falou, né, a gente aproveita esse canal, mesmo que a gente não tenha um contato direto ali, mas a gente dá esse apoio sim. É isso aí, roupa suja lavada, vamos pro que interessa. Então, vamos. Nesse momento. Mas só confirmando com vocês, a estrutura do orçamento dessas duas obras já está finalizado. Das duas que a gente vai trazer aqui para a plataforma nesse primeiro momento. Eu não entendi. A estrutura, qual a estrutura? Isso, a estrutura a AEP do orçamento já está finalizada. Sim, a gente começa todas as obras com orçamento pronto. Não, tranquilo. Então, qualquer coisa, a gente traz, num primeiro momento, ela por planilha, para vocês já conseguirem avançando com a plataforma, e assim que a gente tiver a API, a gente faz a integração. Quanto antes a gente conseguir, melhor, né? Mas a gente não trava o processo aí por conta disso. Então, beleza. Falando um pouco da jornada aqui, né? A ideia é a gente ter 5 reuniões aqui na implantação, tá? A gente busca fazer elas semanalmente. Nesse primeiro momento, então, a gente vai passar um pouco sobre os conceitos do Lean, né? Um tour mais geral ali quanto à plataforma. E eu já quero, principalmente a Paula, que tem um contato ali, né, com a plataforma, com o Lean, a gente já quer aproveitar hoje para a gente começar ali o lançamento, né, do cronograma. Na próxima reunião, a gente vai finalizando ali a questão do cronograma e já vou trazendo para você a questão da importação do orçamento, a vinculação com o cronograma, né? Os exportáveis que a gente consegue tirar também ali da plataforma. Você pode conversar sobre as medições e expressão de meta. Talvez aqui pode ser um momento que eu converse com vocês, se vocês querem trazer os responsáveis por obra, caso eles que vão fazer a medição, a gente vai conversando sobre isso também, tá? Mas a gente vai alinhando. Depois a gente conversa um pouco mais sobre replanejamento, dashboards, né? E depois a gente faz a apresentação de resultados, né, do que vocês já consolidaram aqui dentro, para passar para aquela etapa que eu estava falando com você de adoção, né? Acho que o Jaime ainda não estava, mas daí é uma etapa que a gente começa a dar um suporte para rodar na obra mesmo, tá? Então, é uma outra pessoa que vai estar acompanhando vocês, mas daí é a hora de acompanhar ali, rodando uma edição, replanejando, enfim, criando cenários, tudo isso ali pela plataforma. Acho que um ponto bem importante, tá fechado, Jaime, não sei se está falando com a gente. Desculpa, aproveitando rapidinho só esse gancho, você comentou da obra, eu vou pedir para incluir a Julinha no máximo que der. Porque para ela, acho que quanto mais integrada ela tiver, né, até por trás aí, melhor vai ser, eu acho. A Júlia é a engenheira da obra. Não, show, se ela conseguir participar, muito bom, assim, eu já fica inteirada, né, não só das funcionalidades que às vezes ela vai usar, mas acho que tendo essa visão geral da plataforma já auxilia bastante também. E um ponto que é bem importante eu entender de vocês, até para que essa estrutura toda aqui faça o maior sentido, gere maior resultado para vocês, é entender qual que é a expectativa que vocês têm com a Prevision, assim, né? Qual que é o principal ponto que trouxe vocês para a Prevision? Paula, aqui é um ponto que a gente precisa melhorar, precisa atuar, né? Estou com essa expectativa de que a Prevision resolva. Eu quero me atentar muito a isso para a gente focar nesse processo de implantação, nesses pontos principais para vocês. Que ela seja melhor que o Angelim. Então tá fácil. Tô brincando. Assim, a gente quer que a gente, obviamente, tenha um planejamento assertivo, transparente, que seja fácil da obra alimentar, que seja fácil da gente replanejar e que a gente consiga analisar relatórios e dashboards de forma, proativa, né? Eu falo muito isso, tem muito indicador que você precisa ainda ficar 2 meses
para entender o problema. E tem indicador que você fala assim, pô, você não assentou a janela de tal andar. Preciso simplesmente ir lá e assentar, é proativo, né? Então, acho que é isso. Tá? Pelo menos a minha expectativa é isso. Não vou botar ela muito alta, não, para eu não... Mas... Não, mas eu entendi, assim, de gerar essa autonomia também, né, veja assim, de usar o tempo que vocês têm para tomar ações, estratégias, né, não ficar tanto ali no operacional, questão do replanejamento bem bacana também, assim, a agilidade que vocês vão ter por aqui, e acho que essa transparência que você trouxe é muito importante também, né, até tá falando com a Paula, assim, do envolvimento, engajamento do mundo que está no processo, vai ser muito importante tanto essa fase de implantação, quanto na hora da plataforma rodar mesmo, né? Até entrando no próximo ponto que eu quero trazer para vocês, que é o Lean, vou até passar um pouco mais rápido, que acho que a Paula vai saber falar até melhor que eu. Mas o Lean, ele envolve muito isso também, assim, né? Não é só uma ferramenta, uma plataforma específica que vai fazer ele acontecer, né? É todo um processo que a gente estabelece, as pessoas envolvidas, né? O engajamento, a contribuição de todo mundo. Então, a Prevision vai ser um facilitador ali para a gente começar a implementar ainda mais o Lean nas obras de vocês, mas envolve todos esses campos, né? Então, até trazendo aqui a famosa casinha da Toyota, né? Ela envolve vários pilares ali, então as pessoas envolvidas vão ser muito importantes, né? Para a gente gerar esse menor tempo de obra, menos desperdícios, um fluxo contínuo, né? Até, Paulo, se quiser complementar algum ponto que você também já conhece ali do Lean, que você viu na Prevision, né? Ou espera que a Prevision esteja alinhada, pode comentar também. Queria ouvir um pouco de vocês, até para eu nivelar, né? Se vocês conhecem, né, do Lean, ou se quiser que eu repasse com mais calma. O que eu julgo, assim, muito importante é controle de restrição, que eu acho que para mim, assim, não adianta também ficar fazendo um monte de coisa paralela, então acho que controle de restrição para mim é muito importante. Essa questão também de ser uma visualização fácil para a obra, né, também é uma coisa que também é muito importante, e que a gente consiga ter os resultados de forma rápida e mais assertiva mesmo. E essa questão de replanejar, reprogramar, né, cada um chama de um jeito, de forma mais rápida também. Não, legal, bacana. A Prevision, ela surgiu até, né, não sei se vocês conhecem um pouco da história, assim, mas ela surgiu de um momento de crise ali que os engenheiros fundadores aqui da Prevision estavam passando, em obra mesmo, em construtora, e o Lean esteve muito atrelado nesse ponto, assim, sabe, de buscar essa melhoria, de buscar uma transparência, uma melhor agilidade ali na hora de eu ter que correr atrás, né, de um planejamento que está com muito atraso. Então, a gente traz, assim, um pouco dos princípios, porque está muito alinhado com o que a plataforma tem por trás, né? Até a gente brinca que, provavelmente, a forma que a plataforma está agora, para quando vocês já estiverem ali em operação com ela 100% rodando, já vai ter várias novidades. Assim, eu estou há um ano aqui na Prevision, já é outra plataforma. A gente está sempre trazendo melhorias, né? Ouvindo vocês, vou até mostrar depois um pouco mais para vocês, onde vocês podem trazer ideias também. Então, muitas ideias dos clientes são implementadas aqui. Então, acho importante a gente fazer esse alinhamento inicial sobre o Lean, porque está bem ligada à plataforma como um todo, né? E aí vem a linha de balanço, né, que é um ponto também bem atrelado aqui à Prevision. Vocês já trabalharam com linha de balanço, mesmo que por outra ferramenta, né, mas você já tem esse conceito com vocês? Sim. Legal. Então vai ficar ainda mais tranquilo. A ideia da linha de balanço, né, é a gente ter esse cronograma por localidade, né, então eu consigo saber o que, onde, quando está acontecendo, então deixa mais visual, né, mais otimizado. A gente traz aqui um pouco comparativo do Gantt com a linha de balanço, né? Não que o Gantt não seja funcional, mas acho que a linha de balanço veio para otimizar ainda mais, né? O Gantt, a gente lembra daqueles modelos de planejamento com 5.000 linhas, e é bem complicado, né? A gente entender o que está acontecendo, os impactos que vai gerar se eu mudar tal atividade e tudo mais. E aqui na Prevision, com a linha de balanço, fica bem mais visual, né? Um controle, a previsibilidade.
E, mais uma vez, ligando ao Lean, né, qualquer pessoa, até a gente vai trazer um pouco aqui a gestão visual também na obra, o empreiteiro, o encarregado, o mestre de obra, ele consegue acompanhar esse cronograma de forma mais clara, e é importante que ele esteja ciente do que está acontecendo, né? Isso não fica concentrado só na área do planejamento, só em quem está no escritório, então isso facilita esse ponto também. Aqui também a gente traz a questão da facilidade, né, de eu agrupar as atividades em pacotes de trabalho. Então, a ideia é que eu tenha um cronograma ainda mais otimizado, mais enxuto, mais macro visualmente na linha de balanço, mas ainda com nível de detalhe de serviços na hora de eu acompanhar, a evolução físico-econômica, né, vincular orçamento. Então, aqui eu consigo pacotizar os serviços, né? Aqui nessa primeira imagem eu teria os serviços lançados separadamente no cronograma, o que mesmo, né, tendo ali a plataforma não fica tão visual, né? Tão fácil de identificar o ritmo, os ciclos que estão acontecendo ali. E aqui embaixo eu pacotizo, né, as atividades que estão acontecendo no mesmo ciclo, no mesmo momento e naquele pavimento, e isso fica mais otimizado. Então, na Previsão, vocês conseguem criar as atividades dessa forma. Na hora que a gente for entrar ali na prática mesmo, vou explicando melhor para vocês. Mas a ideia é a gente estar sempre buscando melhorar esse ritmo, né, o equilíbrio, o balanceamento das atividades, para que a plataforma faça ainda mais sentido, né? Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo, tá? Então, aqui também esse mesmo comparativo, né, dos serviços aqui todos soltos, separados, daqui pacotizados, né, em pacote de trabalho. Aqui eu vou até passar mais rapidinho, que eu acho que a Paula está mais alinhada, mas aqui a ideia é a gente mostrar, né, os benefícios da gente ter essa visão da linha de balanço para identificar pontos de otimização. Então, aqui eu ia perguntar para vocês, né, o que vocês acham que poderia ser feito nesse cronograma para a gente otimizar ele, melhorar esse cronograma aqui dessa obra. Essa obra exemplo aqui. Jogou para você, Jaime. Um olhando para o outro é ótimo. Não, vamos lá. O drywall julgar para depois da alvenaria, instalações elétricas, que é o tempo mais demorado, né? Também dá para iniciar logo depois do drywall. Aí dá para, no caso, desacelerar a alvenaria e o drywall e as instalações elétricas na mesma velocidade da hidrossanitária, na mesma velocidade da elétrica. Para todo mundo ter o mesmo ritmo e iniciar, sei lá, 2 semanas uma após outra, né? Ou 3 aí, não sei, o ritmo da vermelha. Uhum. Mas é basicamente trazer tudo para a mesma velocidade do vermelho e colar, né? Iniciar uma após o outro. Né? Uhum. De forma que as atividades sejam sequenciais. Isso. Tá ficando muito estoque entre as atividades, né? Estoque entre processos. Isso. Eu estou ficando com essa folga, esse tempo ocioso aqui, né? Entre uma atividade e outra. Então, eu já conseguiria aqui reduzir essa folga. Mas aqui, o Jaime já trouxe o segundo ponto, né? Que é eu equilibrar o ritmo, né? Então, aqui eu tenho atividades que eu não tá pequenininho para mim, não estou conseguindo ver, mas vamos por alvenaria, drywall e hidro acontecendo em 5 dias, elétrica em 10. Então, se eu consigo balancear isso para que todas tenham o mesmo ritmo, né? Eu consigo otimizar ainda mais esse cronograma aqui, que reduziu quase 5 meses, né? Então, claro que aqui eu estou trazendo um modelo perfeito, assim, né, numa situação ideal. Nem sempre a gente consegue balancear todas as atividades, né, a gente busca isso, mas eu acho que a gente vai vendo pontos que dá para ir melhorando, né, no cronograma e chegando mais próximo disso, até que a gente vai evoluindo eles até esse modelo, né. Atividade que dá para pacotizar também, juntar 2 atividades para fazer um TACT só, né? Sim, às vezes nem precisa ser... até trazendo para vocês já, né, que eu vejo que vocês já estão mais maduros ali em relação ao Lean. Às vezes, alguns clientes que estão conhecendo agora a filosofia, né, às vezes entendem que nos serviços eu vou só descrever o passo a passo ali, né. É também eu separar ali entre as atividades, mas eu posso fazer um pacote que eu estou englobando hidráulica, elétrica e instalação, sei lá, de gás, sabe? Posso colocar diferentes equipes, e aqui na plataforma vocês vão ver que a gente consegue separar dessa forma, com vocês medindo cada atividade separadamente, colocando o responsável diferente para cada atividade. Então, isso é bem tranquilo também. Aqui também, então, a questão do replanejamento, né, que é um ponto bem importante para vocês, para a obra como um todo. Então, a facilidade de vocês
replanejarem, criarem cenários também, a gente vai entrar quanto a isso, né? Mas eu consigo estudar, se fizer tal mudança aqui no dimensionamento de uma equipe, mudar certo plano de ataque, que isso vai impactar de forma bem fácil, bem rápida. E aí os benefícios, né, aqui, até quero atualizar depois as imagens, porque a gente tem, a criatividade vai longe, né? Então a gente tem sempre modelos diferentes, assim, dos clientes fazendo gestão à vista com os cronogramas, levando para o canteiro mesmo, né? Até brinco que o ideal é não ter só o cronograma ali no escritório do canteiro, mas pôr ali para fora, pôr ali onde o pessoal entra todo dia e vai olhar, vai acompanhar, usar isso para reuniões de check-out, né, de fechamento ali da semana. Tudo isso melhora a transparência de todo o processo, a comunicação entre todo mundo, né? Fora a diminuição de tempo ali operacional, então a alocação de recursos, né? Consigo usar ali toda a expertise da Paula para a parte estratégica mesmo, né? Não para ficar gerando planilha, organizando dados, então vamos usar isso para outro ponto. E aí eu queria entrar, vou passar um pouco mais rápido aqui, porque eu quero entrar mais na plataforma com vocês, Paula, e a gente vai conversando dentro da plataforma aqui. Mas falando sobre os horizontes de planejamento, né, a gente tem funcionalidades da plataforma que vão estar muito ligadas a cada um deles. Então, a linha de balanço, né, vai estar muito ligada ali ao longo prazo, nessa visão geral do cronograma, por isso mais macro, né, mais enxuta visualmente. Mas no acompanhamento dela, ali no curto prazo, a gente consegue, né, destrinchando mais em serviços, né, acompanhando cada serviço, enfim. E aí, no meio do caminho, né, para a gente fazer acontecer esse longo prazo, no curto prazo, a gente tem as restrições. Até a Janine já tinha me comentado um pouco, né, sobre a importância que vocês veem mesmo ali na gestão de restrições. A gente tem essa gestão dentro da plataforma hoje, mas ela está no plano premium, né, que é o plano seguinte ao de vocês. Acho que fica já como uma meta nossa de mais para frente trazer também essa gestão de médio prazo, né? A gente faz nesse momento a implantação do cronograma, a vinculação com o orçamento, já começa a ver isso rodando, mas acho que é um ponto que bem bacana para a gente ter ali como meta, né? Trazer também a gestão das restrições, né? E aqui trazendo alguns exemplos de gestão à vista, vou mandar depois para vocês também mais ali pelo e-mail. Mas a plataforma permite impressão do cronograma, geração de metas ali em Excel, né, para impressão, e aí vocês conseguem usar esse material para facilitar a gestão à vista, e como eu falei, né, englobar com outros indicadores que vocês acompanhem na obra também, limpeza, qualidade, enfim, presença ali dos empreiteiros, e usar isso para a comunicação com todos, né, acho que facilita muito ali o alinhamento de metas também, e o engajamento, né. Medição, hoje, como é que vocês fazem a medição nas obras? Vocês usam alguma ferramenta específica ou fazem por planilha? Tudo no aplicativo. O aplicativo, legal. Então, a gente continua conseguindo fazer as medições por aplicativo também. Também dá para fazer pela plataforma, tá? Se em algum momento vocês quiserem rever as medições, fazer algum ajuste também dá por lá. Mas o aplicativo facilita bastante, né? Principalmente na hora que a obra está mais avançada, eu já vou né, fazendo essa visita em campo e fazendo as medições, possibilidade de inserir imagens, motivos de atraso, observações, e tudo isso gera, só pular aqui, tudo isso gera um infográfico bem completo, assim, de medições, né? Então eu consigo usar toda essa informação, inclusive, para otimizar o meu processo de replanejamento, né? Eu consigo entender realmente o que está acontecendo lá na obra, quais estão sendo os gargalos, os desvios que estão acontecendo. Então, isso também já é gerado de cada uma das medições. E aqui, como eu falei para vocês, a gente conseguir imprimir o cronograma, a gente consegue exportar as metas em lista, né? Então, é mais um material que eu consigo também usar para comunicação com o empreiteiro, com a equipe, né, entregar para ele a meta que ele vai ter naquele mês, ou naquela semana, enfim, e facilitar a comunicação também. Beleza? Aqui alguns dos nossos parceiros também, né, a Paula até comentou alguns que já teve contato aí na jornada dela, então fiquem bem à vontade também para me trazendo, né, se eu sentir necessidade, estou precisando de um suporte em determinada área, a gente sempre tem os parceiros aqui para indicar e para contribuir aí na evolução de vocês. Acho que agora dá para a gente ir um pouquinho para a plataforma mesmo, botar a mão na massa.
Se ficou alguma dúvida, podem perguntar, tá? Deixa eu até parar de compartilhar minha tela aqui. Mas tá tranquilo? Tá sim. Então, beleza. Não sei se, Paula, você prefere compartilhar? Como você que vai estar operando mais, né? Pode ser. Pode ser. O token, Janine, foi para o e-mail do Jaime ou da Paula? Foi para o e-mail do Jaime. Para a gente pegar e para a gente fazer o primeiro login na plataforma. Você quer mandar no Teams? Ah, tá. Nossa, peraí que tem um cadastro para fazer aqui. Calma. Longitude. Qualquer coisa, você pode ir perguntando aí que a gente dá uma ajuda. Prontinho. Beleza. Aí você já fez o login com o token, né? Já. Tranquilo. Então, agora o primeiro passo... Rapidinho. Eu queria... Pode falar? Posso só tirar uma dúvida rapidinho? Pode, aham. Só liberou um acesso, né? Eu tentei acessar com esse token, não deu. Você diz assim, depois que a Paula acessou, não conseguiu acessar. É porque vai ter que cadastrar dentro da plataforma ali. Aí agora, no caso, a Paula vai gerar os convites e colocar quem que pode acessar, de que forma que pode acessar, quem que vai ser os administradores. Beleza. Já vamos convidar. Beleza. Primeiro é o dono da bola. Entendeu, Jaime? Acho que ele não escutou. Quem chega primeiro vira o dono da bola, tá? Ah, beleza. Aí tem que convidar os amigos para participar. Que bom que é a Paula. É no criar sessão aqui? Não, a gente vai lá naquele menu esquerdo, lá em configurações, lá para baixo. Aí. Em configurações. Calma que eu não tô... Ah, tá aqui. Isso. Beleza, então o seu login já está aqui, né? Tá como permissão administrador, tá? Então, quem é usuário administrador tem total acesso às funcionalidades e projetos da plataforma, é o login que tem maior acesso. Pelo envelopezinho ali em cima, você consegue convidar mais pessoas. Isso, convidar membro. Então, você coloca o e-mail e o tipo de permissionamento que ele vai ter. Então, o usuário administrador, Paulo, então ele vai ser o que vai ter esse total acesso a todos os projetos, todas as funcionalidades. O normal, ele é bem semelhante ao administrador, ele consegue fazer edições, medição, replanejar, só que somente dentro do projeto que ele está inserido. Então, normalmente, administrador, por exemplo, poderia ser você, o Jaime, que vai estar lidando com todas as obras, né? Normal poderia ser um engenheiro de cada obra dentro da obra em que ele é responsável, né? Assim, ele edita tudo que ele precisa na obra dele, mas ele não acessa as obras dos outros engenheiros. Visualização e medição, normalmente, dando exemplos, tá? Só de usuário, mas aí vocês configuram como vocês quiserem. Mas, normalmente, é estagiário que vai auxiliar ali na medição e vai visualizar, mas não vai replanejar, não vai fazer nenhuma edição ali no cronograma, né? E tem também a função de só visualização, que aí não vai conseguir fazer nenhum tipo de edição, né?
Então, daí você consegue ir convidando membro a membro e selecionando a permissão que ele vai ter. É possível editar isso depois também, tá? Se quiser ajustar depois o permissionamento, dá para ir sempre atualizando. Então, vai esse convite para o... Quem? Ah, tá. Já vai ser enviado esse convite pelo e-mail. E aí, se quiser fazer alguns convites, mas pode fazer com calma depois também, se quiser colocar todo mundo. Só vou colocar o diretor aqui também. Tranquilo. Importante. O dele vai dar de administrador? Tá, e depois eu coloco. Beleza. Aqui, nesse campo da empresa também, Paulo, depois vocês podem colocar a logo, né, da empresa, ali onde consegue inserir a imagem, até uma logo que quando vocês forem imprimir o cronograma, sai lá no cronograma também, se vocês quiserem, e aí pode completar com mais informações ali, né, mais para o cadastro ali do acesso de vocês. Mas para fazer o convite é bem tranquilo, tá? Tá. O próximo passo seria a gente criar agora o projeto, né? Então, a gente vai lá naquela aba de projetos, ali em cima de configurações, que é essa aba que vai abrir de início logo que você acessar a plataforma, né? Ainda não temos nenhum projeto criado, então a gente vai clicar ali no maisinho e criar um projeto. Pode ser também. Tranquilo por lá também, que ele ainda não tinha. Aqui também vocês conseguem inserir a foto do empreendimento, tá? Colocamos o nome. Aí pode ir rolando para baixo, ele tem mais coisa para baixo. Ah, tá. Mas eu não consigo salvar, né, consigo sem a imagem? Consegue, acho que ele está pedindo mais alguma informação ali para baixo. Acho que são... Ah, tá. Ah, tem Isso. coisas para baixo. Acho que é o tipo do projeto, aí já consegue. Mas Tá. você consegue editar depois também, tá? Se quiser colocar a imagem depois, com mais calma. Aqui a gente conseguiria colocar a área também do projeto, se quiser. Dá para editar também. E conseguimos incluir os membros. Então, você e o Jaime, quem mais for administrador, sempre vai ter acesso a tudo, tá? Não necessariamente precisa incluir aqui, certo, Fer? Não precisaria incluir como membro. Só quem é ali a partir de normal, aí você precisa incluir para que ele tenha acesso a esse projeto, tá? Então, depois que você criar os usuários, você pode vir aqui em editar e inserir os membros que vão estar aqui. Colocar o endereço ali da obra também, né? Tem a possibilidade da gente fazer uma importação do project para cá, mas, sendo bem transparente, a gente aconselha que vocês lancem o cronograma pela Prevision mesmo, né? Para vocês terem os benefícios mesmo que a gente tem com a linha de balanço, né? O project que ele vai ter que passar por alguns ajustes ali para vir para a Prevision. Fora que daí vocês já vão ter esse aprendizado para outros empreendimentos, né? Para já lançar, já construir esse cronograma a partir da linha de balanço. A gente nem tem licença do cliente, graças a Deus. Então, show. Então, fazemos tudo por aqui. Então, pode salvar? Beleza. Só salvar. Uhum. Então, ele vai criar como se fosse os arquivos, né, as pastinhas de cada projeto. Dá para, ali nos 3 pontinhos, você consegue vir e editar depois, tá? Se quiser colocar a imagem, fazer alguma alteração. Aquela seção que você viu ali no maisinho, seria para eu fazer sessões mesmo com os meus projetos. Selecionar eles em etapas, assim, digo, quero fazer a sessão das obras que o engenheiro tal é responsável. Ou quero separar por cidade, caso vocês atendam obras em mais de uma cidade. Ou por tipologia, né? Então, obras verticais e me fugiu o nome. Townhouse, né? Townhouse. Isso. Quero separar nessas 2 sessões. Então, ao criar a sessão, você consegue fazer essa organização dos seus projetos, tá? E aí também dá para criar por ali. Beleza. Então, tendo o projeto lançado, vou falar para a gente ajustar agora o calendário, tá? Cada obra vai ter o seu calendário. Então, a gente consegue configurar
né, separadamente para cada obra o calendário em que a gente vai lançar o cronograma. Então, você pode clicar ali em selecionar, Paula, só para a gente, né, sinalizar que vai trabalhar em cima desse projeto. E aí, ali do lado, isso, vamos em calendário. Beleza. Ali em cima, a gente consegue selecionar o período, né, em que a obra vai acontecer. Então, você pode pôr ali mais ou menos o mês de início e de término, né? Se quiser colocar uma folguinha ali no término, só para não ficar justinho, pode colocar. Esse põe junho mesmo? Esse põe junho mesmo? É o início e término da obra previsto. Julho? Quando que dá 18 meses? Novembro? Não. Acho que dá janeiro. É. Ah, tá. Beleza. É janeiro 25? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Beleza. Isso. Então, aqui ele já fica selecionado, né, ali em azul escuro, os dias que estão sendo considerados como os dias úteis. Peraí, aqui é janeiro. Não tem problema deixar também aquela folguinha. Essa seleção que a gente está fazendo é o calendário que vai ficar disponível para você lançar seu cronograma. Tá? Então, não tem problema também ficar ali uma folguinha. Quanto a dias úteis, a plataforma ali já sugere segunda a sexta, mas se vocês trabalharem em fim de semana, daria para selecionar ali em dias úteis. Se quiser abrir só para você ver. Posso já perguntar uma coisa? Pode, aham. Esse calendário vale para todos os projetos? Não, é individual. A gente vai configurar esse para o Life, para outro projeto a gente configura outro. Até para não ficar aquele cronograma inchado, né? Às vezes cada um acontece em um período, não fica aquele calendário extenso para vocês acompanharem. Tá? Os feriados, a gente já traz feriados nacionais. Se tiver algum que vocês não vão considerar, né? vai considerar como dia útil, é só te selecionar. E, por exemplo, se tiver um feriado da cidade? Isso. Aí, pontualmente, você pode clicar no dia lá do calendário mesmo, e ele vai desmarcar, vai se tornar um dia não útil. Então, vocês poderiam daí selecionar os feriados municipais, ou se for ter algum, sei lá, alguma confraternização da empresa, um dia que não vai ter trabalho, posso selecionar, quer ver? Clica em algum, por exemplo, dia 1 de agosto ali. É praga, né? 19 de maio, que é aniversário de Orto. Ah, caiu num domingo. Lady Murphy. Tá. Mas só para você ver, ó, pode clicar em qualquer dia do calendário, você vai ver que ele vai desmarcar, tá vendo? Quando ele deixou de ser um dia útil. Então, vocês podem fazer isso com feriados municipais, ou se for ter um sábado em específico que a gente vai trabalhar, só selecionar esse sábado, que daí ele entra como dia útil lá no cronograma, tá? Se for ter alguma configuração... Pode perguntar. Quando você for em feriado lá em cima, isso é uma opção que vale para todas ou também só para esse projeto? Ele sempre vai trazer essa lista de feriados nacionais, em qualquer calendário que você vai criar. Você vai criar um para cada projeto, mas ele sempre traz essa lista. Aí você pode excluir alguns feriados, se for o caso. Não, tá bom. Alguma ideia? Não, é porque, por exemplo, eu tendo a planejar meu dezembro e janeiro, eu tiro a última e a primeira semana, porque ela é extremamente improdutiva. A gente trabalha, mas, tipo assim, nossa mão de obra é toda de empreiteiros. A turma vai embora e volta só depois. Normalmente, aí seria só clicar aqui e desabilitar, né? Isso. E assim, a gente pode salvar agora esse calendário, Paula. Aí, por exemplo, Jaime, se mais para frente foi definido que, sei lá, a partir de 15 de dezembro vai ter férias coletivas, vocês podem vir aqui e editar. A única coisa que ele não vai editar é o que já se passou, né? Que já aconteceu, já tem medição, então o calendário vai permanecer naquela primeira configuração. Mas dali para frente, se mudou, agora a gente trabalha de sábado, dá para ajustar e atualizar aqui, tá? Beleza, eu só vou precisar sair.
eu consigo ver na plataforma, né? A Janine tinha comentado que tudo salvo, não é? A gravação, você fala? Sim, a gente está gravando a reunião, daí até esqueci de mostrar para vocês, eu mostro ali depois, mas tem um site que a gente fez para vocês, onde vão ficar todas as gravações da implantação. Então, sempre que quiserem rever, como eu falei, né, se alguém não conseguiu participar dessa primeira e quer ver depois, vai ter acesso. Eu mando o link para vocês por e-mail também. E até lá também, Jaime, lá nesse site, que depois a Paula vai encaminhar, tu consegue ver toda a programação também da implantação de vocês. Então, às vezes, quero ver na próxima reunião o que vai acontecer. Já tem lá aquilo que está no cronograma e tem até alguns artigos também que são direcionados ali também. Então, já consegue ter acesso total lá. Tá ótimo, obrigado. Eu perguntei porque depois eu vou querer assistir, mas beleza. Ah, não, tranquilo, mas vai estar aqui. Até mais, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Jaime. Até mais. Beleza, vamos seguir. Beleza. Meninas, vou precisar sair também, mas obrigada por essa reunião. Obrigada, Paula, também foi um prazer te conhecer. Obrigada, Espero que a prazer. implantação seja um sucesso, tenho certeza que vai ser. Que será. Está muito bem acompanhada aqui, então pode ficar bem tranquila. E precisando de alguma coisa também, continue à disposição, tá? A gente vai fazendo os próximos alinhamentos aí também. Tá bom. Obrigada, Tchau, tchau. Jenny. Eu acho que a Paula travou. Eu acho que sim, avó. Voltei. Mas vou lá. Boa, brigadão. Obrigada, tchau. Tchau. Você ajustou o cabo ali, voltou? Eu travei e voltei também. Então, beleza. Aí você já tinha salvo, né, Paulo, o calendário? Tinha. Então, beleza. Aproveitando que a gente já está nesse início, Paulo, ali naquela bolinha azul, ali no canto de baixo do... Aí, quando salvo, ele dá uma atualizada. Tá. Tem uma bolinha no canto direito, ali embaixo, com uma carinha feliz, assim. Aqui. Isso. Aqui, você consegue ter acesso ao nosso chat do suporte. Então, ali em mensagens, pode clicar até para você ver. Deixa eu só ligar aqui o Tranquilo. cabo aqui, pronto. Isso, aqui em mensagens você consegue, pode até por ali enviar uma mensagem, só para... Você consegue mandar alguma dúvida, alguma dificuldade que você esteja passando, que você precise de um retorno mais rápido. Você está me ouvindo? Acho que travou. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Ah, então tá. Para o nosso chat do suporte. A Marina e a Laís, que são essas que estão nas fotos ali, elas que atendem ali pelo suporte, então tem um retorno bem rápido, tá? Não é nenhum robô, nada que vai estar respondendo. Então, facilita bastante, né? Então, se você tiver precisando de auxílio, tem o meu contato também, mas eu sempre sugiro o suporte também para principalmente coisas mais urgentes, porque daí a resposta já é imediata, né? Às vezes eu tenho alguma reunião, em algum outro alinhamento aqui interno, e aí elas conseguem te dar esse suporte também, tá? Voltando ali na flechinha, ali em cima, vou mostrar para você também nossa central de ajuda. Pode abrir de novo ali o balãozinho, sem problema. Ah, tá. Isso. Aí tem uma flechinha, isso. Aí, pode fechar ali em mensagens. Ah, ele fechou tudo, perdão. Então, vai ali no início. Isso. Rolando lá para baixo, você vai conseguir, pode ir lá para baixo. Tem ali, ver todos os artigos. Quando você clica ali, ele vai te direcionar para uma página, uma central de ajuda, que tem vários artigos em texto, em vídeos, mas já direcionados à dúvida que você está tendo, né? Então, eu quero lembrar como imprimir um cronograma, como é que eu vinculo o orçamento aos pacotes de trabalho, como é que eu gero meu infográfico. Então, auxilia bastante também nesse início, né? Qualquer dúvida pontual ali, já tem os artigos para esclarecer, para facilitar mesmo aí a autonomia de vocês, tá? Tá. Então, fechou. Então, lançamos ali o calendário. Agora, quando a gente clicar ali na aba do cronograma, a gente já vai conseguir começar a lançar a nossa linha de balanço. Então, você consegue ver ali em cima já o nome do projeto que você está trabalhando, né, o LIFE.
A gente tem agora o eixo do tempo ali lançado, né? Mas a gente precisa lançar o eixo vertical ali, que são os lotes, né? Para você é tranquilo o conceito de lotes? Sim. Então, beleza. Então, a gente vai lançar os locais ali em que eu vou lançar as atividades, né? E acompanhar as atividades. Ali na bolinha azul, nos 3 risquinhos ali. Isso. Esse é o menu de funcionalidades do cronograma, tá? Então, basicamente, todas as funções que você vai fazer em relação ao cronograma estão aqui. Então, a gente vai aí mesmo em lotes. E aqui a gente consegue criar, né, nesse mais, os lotes dessa obra, tá? Pode criar alguns para a gente ter como exemplo aqui, mas tranquilo depois você configurar também a torre inteira, tá? Então, esse daqui já seria mais macro ou como que... Aqui a gente vai colocar, então, o local em que vai acontecer as atividades. Se vocês acompanham, seja o ciclo de planejamento, né, a Fer, qualquer coisa pode me completar, mas por pavimento, eu lanço, por exemplo, pavimentos tipos. Ah, não, Paula, a gente faz um tipo de cronograma que eu faço o meu ciclo por apartamento. O nosso, por exemplo, é lado A, lado B do primeiro pavimento. Então, eu colocaria aqui, primeiro pavimento, lado A, certo? Se vocês acompanham dessa forma, a Fer pode complementar, Fer. Mas... Posso complementar? Uhum. Aí tem algumas perguntas para você, Paula. Primeiro que a gente olhar, esse é o projeto que só tem uma torre, né? Isso. Tá. Começar naquele lote que vai ter a parte de fundação, de serviços iniciais. Então, a gente pode... Terraplenagem e tal. Isso. Ele pode estar dentro... Esses serviços, terraplanagem, a fundação, ela pode estar no mesmo lote. A gente não precisa ter um lote para cada um desses serviços. Então, pode ser serviços iniciais ou o nome que vocês quiserem, tá? Esse é um ponto. Esse ponto lado A, lado B, é alvenaria estrutural? Alvenaria estrutural. Tá. O que você usa para lado A, lado B? É apenas a estrutura, certo? Mas o acabamento também, tá? Ah, sempre vai trabalhar lado A, lado B? Então, beleza. Vale a gente fazer um lote para cada lado. Porque se fosse só a fase de estrutura, eu já ia te orientar a criar um pacote chamado estrutura A, estrutura B. Aí a gente, dentro do mesmo pavimento, teria o lado A, lado B. Mas como você já faz todos os serviços separados em A e B, ótimo. Aí, coisinhas bobas agora é quase um toque aqui. Se você quiser trazer tudo com letra maiúscula, eu acho que fica bom. Tá. Ou até trazer... Você vai ver como que vai ficar a visualização ali. Talvez até usar umas siglas, tá? Aí a Paula vai conduzindo agora com você, mas eu acho que vale porque a gente não consegue editar a largura da coluna onde vai ter o nome dos lotes. Então, quando a gente traz a sigla, vai ficar mais fácil a visualização. Mas vai fazendo teste que depois a gente edita, não tem problema. Tá. Isso. Aqui, Paula, no caso dos tipos, por exemplo, né, a gente consegue inserir a área também, né, que pode servir de referência ali mais para frente, para vinculação de orçamento, por exemplo, a gente vai entrando mais com calma nisso depois, tá? O grupo de replicação já vou te trazer também como é que a gente configura, mas a ideia é unir lotes que sejam, que sigam um fluxo semelhante, tenham um ritmo semelhante à atividades, né, um comportamento semelhante ali do cronograma. A gente usa esses grupos, por exemplo, vou agrupar todos os lotes de pavimento, para que facilite na hora de fazer edição em edição múltipla de vários lotes, né, ou na hora de configurar o número de linhas do cronograma. É uma forma, como eles seguiriam mesmo processo, normalmente, na mesma estrutura ali do cronograma, eu já edito tudo de uma vez para otimizar, tá? Mas a gente já cria eles aqui e configura. Tá. Pode clicar em salvar ali. Opa. Aqui, salvar. Isso. E aí ele vai começar a lançar ali, tá vendo? Acho que esse é o ponto que a Fer trouxe ali do nome, né? De repente colocar serve e ponto iniciais, dá pra gente ajustar, dá para editar ali. Mais clean. Isso. E aí a gente vai criando nesse mais os lotes, tá? Esse é o primeiro projeto que a gente está fazendo, né, Paula? Mas para os próximos, até para o segundo que a gente for ter, dá para a gente copiar a lista de lotes de um projeto para o outro, tá?
Então, Paula, mas vai ter um certo lote que vai ser diferente. Copia a lista e aí você edita pontualmente ali onde precisar, ou cria lotes a mais se precisar, mas já diminui o operacional inicial, né? Então dá para a gente criar ali alguns para ter de exemplo, mas tem essa possibilidade daí a partir do segundo projeto de copiar a lista. Pode falar, Fê. Eu falei que parece que não pode ter um nome grande, tá? Pode, é mais se vai ser confortável para vocês. Sim. Né? Tem cliente que usa um espaço maior para ficar, de repente, serviços iniciais embaixo. Sim. A gente vai dando alguns atalhos ali para conseguir que fique claro. Talvez só infra, índice, para você não faz sentido, mas fica super à vontade de ir testando, tá, Paula? Maravilha. Isso. Eu coloquei. Ele entrou ali, não, né? Não, ali onde você digitou era a busca. Isso. Era para buscar o lote. Aí é no maisinho mesmo que você vai adicionar. Tá. Podemos ter esses como exemplo? Pode. Então, beleza. Volta ali no lote, só para eu te coisa. Criar um desse lado A, lado B. Tá. Sim. Lá tem térreo, primeiro é térreo mais os tipos, né? Isso mesmo. Tá, então faz até o primeiro andar, que o térreo já é lado A, lado B, ou o térreo Também lado A, lado B. Tá, então beleza, acho que dá para seguir pelo térreo. Vai ficar grande, então Então, mas dá para a gente seguir aquele ponto que a Fê falou também, de dar um espaço a mais, sabe, entre o térreo e lado A, daí ele fica um na linha de cima, o outro na linha de baixo. Tá. Se quiser fazer esse teste, vamos ver. Assim? Tem que ir mais um pouquinho. Não foi? Ele tem que ser uns tracinhos. Eu vou trazer umas boas práticas aqui para você, mas se você quiser colocar LA ou só A, eu acho que talvez facilitaria. Ou deixa mesmo lado A e depois a gente ajusta isso mais para frente, Paula. Tá. Tá? Vou deixar assim mesmo. Tranquilo. Vamos criar só o lado B, daí a gente já tem um modelo de repetição. Opa. Boa. Ali, Paulo, você está vendo que eles agora estão nesse grupo não agrupados, né? Porque a gente ainda não criou os grupos de replicação, então eles estão nessa posição. Ali nos 3 pontinhos, você pode abrir ali, a gente consegue editar algumas informações dos lotes. Então, tem o ordenar lotes, pode clicar só para você ver. Então, Paula, tive uma conversa aqui com a equipe, queremos mudar, queremos colocar mais um lote, jogar ele lá para baixo, consigo ajustar a ordem aqui, tá? Então, a posição que você colocar aqui é a posição que vai se refletir lá no cronograma. Normalmente, assim, o que o pessoal tem costume é de colocar numa estrutura semelhante à torre mesmo, né? Então, coloca os serviços iniciais de fundação embaixo, torre lá para cima, se quiser criar lotes para fachada, por exemplo, vai deixando lá para cima. Mas aí, desse modo que você está fazendo, por exemplo, a gente vai jogar a fundação lá para cima. Entendeu? É o inverso? É isso? Isso. Ele vai seguir a mesma posição que está ali no cronograma. Então, embaixo, serviços iniciais. É que a gente foi na ordem de primeiro, né? Foi. Mas é essa ordem visual que a gente está vendo mesmo. Tá. Beleza. Vai nos 3 pontinhos de novo, só para dar um exemplo. Tá, a gente tem que configurar... aproveitando ali embaixo que a gente teria o copiar lista de outro projeto, tá? Então, de repente, numa segunda obra, você copia já todos os lotes que foram lançados, já tem isso pronto, e só edita conforme precisar. Perfeito. Em configurar grupos de replicação, agora a gente consegue criar ali no mais esses grupos. Então, eu vou unir os lotes que têm semelhança. Por exemplo, posso criar um grupo para o térreo. Vou unir o térreo lado A, lado B. Vou unir todos os tipos. Criei lotes para cada face da fachada. Vou unir todos os lotes da fachada. O importante é você pensar em lotes que vão ter o mesmo processo, o mesmo fluxo mesmo, assim, de atividades, de ciclo,
para usar eles como referência para fazer edições múltiplas. Acho que nesse exemplo, Fê, de teste, poderia ser o térreo ou a fundação ali, Eu né? acho que dá para fazer como se fossem os tipos. Pode criar um grupo chamado tipos, porque aí depois você vai lançar do térreo até o último pavimento, uma única vez, né? Você não vai precisar ficar criando serviço por serviço. Então, a gente consegue lançar e selecionar também só o grupo, não precisa ficar selecionando todos os pavimentos, é um facilitador. Nesse momento de construção do cronograma, ele vai te ajudar para o lançamento. Então, você poderia ter vários tipos de grupo para te facilitar e depois ele vai te ajudar nos filtros. Então, quero olhar só o que é lado A, só o que é lado B. Eu posso criar grupos de lado A, lado B. E aí você fica à vontade. Depois, quando tiver outras torres, eu posso ter torre 1, torre 2, torre 3. Então, a gente vai entendendo e vai trabalhando, é bem flexível para facilitar o momento de análise, tá? O ponto só, Paula, é que cada lote ele consegue estar só em um grupo de replicação naquele momento. Então, se a gente colocou, por exemplo, o térreo no grupo dos tipos, ele só consegue instalar, não consigo colocar ele em outro grupo, tá? Tá. Aí a gente precisa, acho que até dá para ir editando, né, Fê? Mas ele só consegue estar em um dos grupos naquele momento. E aí, um ponto muito bacana é conseguir configurar as linhas por lote no grupo de replicação. Porque, às vezes, na torre, por exemplo, eu vou ter algumas atividades em simultâneo, então eu consigo colocar mais linhas, né, no meu cronograma, mas na fundação, não. Eu tenho lá 1 ou 2 atividades em simultâneo. Então, eu deixo 2 linhas para a fundação e, por exemplo, 3 para os tipos. Assim, eu tenho espaço suficiente para lançar minhas atividades, né, sem ficar ali um em cima do outro, mas também não fica aquele cronograma inchado, cheio de espaço em branco, sem necessidade, né? Então, se você quiser colocar ali 3 linhas, só para você ver como ele muda ali, a plataforma, ela libera até 12 linhas. Lotes. Tem que selecionar ali. Os lotes, Quem vai fazer parte desse grupo. Isso. Então, ele aumentou ali, né? Se você voltar ali no cronograma, o espaço agora tem 3 linhas ali no espaço do térreo, tá? Então, a plataforma, ela libera até 12 linhas, tá? Então, dá para ter 12 pacotes ali simultâneos, mas acho que a gente não vai chegar nesse ponto. Beleza, então a gente teria criado os lotes. Agora, a gente precisa lançar as atividades, né? Criar as atividades. O que vai estar acontecendo em cada local, né? Em determinado tempo. Então, a gente tem ali os pacotes de trabalho. Um processo semelhante, tá, Paula? A gente vai criar ali os pacotes, mas também, futuramente, dá para copiar de um projeto para o outro, tá? Então, se quiserem estruturar a forma que a gente trabalha com alvenaria, com reboco, com alvenaria estrutural, e replicar isso para outros projetos, tranquilo, pode falar, filho. Era isso que eu ia falar. Se vocês já tiverem um macrofluxo padrão, né? Seguir essa sequência do macrofluxo vai ser fácil também para ir cadastrando. Aí o único porém agora é se a gente vai ter um pacote com serviços ou se vai ser um pacote seco. Então, vou deixar a Paula conduzir, mas a sequência, até a sequência de criação dos pacotes, ter uma sequência cronológica ali de execução facilita bastante para você depois na visualização, tá? Tá. Dá para a gente criar aqui uns de exemplo, Paula, mas aí depois, se você quiser excluir, lançar de novo, seguindo o fluxo de vocês, tranquilo, tá? Tá. Então, aí vai ser o nome do pacote como um todo, né? E aí entra essa possibilidade que a Fê falou, de eu posso inserir serviços ou não. Então, quando eu não tenho serviços, é esse pacote macro, terraplanagem. Vou acompanhar como é que ele está acontecendo ali de 0 a 100%, né? Enfim, vou medir esse pacote. Se eu coloco serviços, aí eu consigo medir cada serviço, tá? Então, eu consigo, vamos supor que eu estou falando de alvenaria, eu consigo medir a marcação, a elevação, a alvenaria externa, enfim, posso detalhar isso daí da forma que vocês, aí entra aquele ponto, da forma que faz sentido para vocês acompanhar. Tá? Hoje tá só alvenaria e laje, tá? Não tá por etapas, né? De repente, assim, dependendo do pacote, eu quero acompanhar ele a nível de serviço, em outros eu quero o pacote macro. Então, tem essa possibilidade, tá? Aí você consegue escolher a cor que ele vai ficar. Então, se vocês tiverem um modelo, também pode seguir. Você quer criar serviço só para saber como é que funciona? Qualquer coisa você pode editar depois. Tá.
Então, esse a gente estaria criando, pode até criar esse sem serviço, a gente cria, de repente, com a fundação ali, colocando serviços. Tá. A gente teria criado terraplanagem, vamos criar o de fundação. Aí você pode criar ele como fundação, ou se quiser fazer... Ai, desculpa. Não, é que depois vai ser. Isso. Do terraplenagem a gente puxa muro, canteiro e do canteiro instalação provisória. Ah, podemos colocar isso como serviço. Tá. Então, vamos editar ele. São pacotes separados, né, Paula? Isso. Eu vou Tá. até compartilhar aqui como que tá Legal. no nosso macrofluxo, que daí fica mais fácil. Deixa eu só ver como que eu... Tá, deixa eu parar aqui e vou compartilhar de tela inteira. Ó, vocês estão conseguindo ver? Sim. Uhum. Então, aqui seria o da terraplenagem, dela vem muro, vem o canteiro e do canteiro a instalação provisória. Beleza, esse é o fluxo. Então, a Isso. gente vai criar esses 3, tá? Tá ótimo. Os 4, perdão. Pode Tá. colocar lá. Aí ele entraria aqui vai dentro. criando. Não, ele não vai estar dentro, porque tudo isso é terraplanagem, depois você faz o canteiro, não é isso? Depois você Isso faz a mesmo. instalação. Então, pode ir criando outros pacotes. Tá. Pode criar esses até chegar no da fundação. Porque senão, Paula, aí as outras atividades, ele teriam compondo a terraplanagem, sabe? Então, daí, quando eu fosse medir elas, eu estaria Já mede junto. E Tá. aí, no caso, são situações diferentes, né? A terraplanagem, se você separasse por corte, aterro, empréstimo, a gente Entendi. conseguiria separar direitinho e medir nessa etapa. E atribuir o custo, o valor agregado na etapa também, Ah, entendi. Tá. tá? Azul. Ah, eu não coloquei aqui, peraí. Opa. Depois dá para editar também, fica tranquila. Uhum. Pra ver que cor que tá pra ficar igual. É um verdinho meio. Aqui. Tá. Oxi. É que ele tá com filtro aplicado. Ah, tá. Agora que vai voltar. Beleza. Isso. Vai para esse próximo, que é o próximo já seria a fundação? Fundação. Tá. Cria ali, então, ele chamado fundação. Aí a gente só vai dar o exemplo de como criar o pacote. Com serviços, né? O serviço. Aí adicionar ali do lado direito. Pode ir, Paula, desculpa. Não, perdão. Isso, agora a gente vai descrever os serviços que vão estar compondo esse pacote de trabalho, tá, Paula? Você pode seguir também já a ordem de execução, caso eles aconteçam em sequência, mas também, se tiver atividade que é simultânea, a gente consegue configurar elas dessa forma, tá? Vamos lançar eles primeiros, que daí a gente ajusta a dependência. Opa. O legal é que essas... Pode falar? Eu só comentar que é legal que a gente configura essas informações, Paula, aqui por essa lista mesmo, tá? Porque é dessa lista que você consegue fazer cópia para outro projeto. Você vai ver que a gente até consegue editar algumas informações aí do pacote no próprio cronograma. Só que daí isso não se replica na hora que você faz a cópia. Então, é legal você ter esse modelo de macrofluxo de atividades lançados nessa lista, que daí você consegue replicar para os outros. Acho que a Fê ia falar outro ponto. Pode falar, Fê. Eu ia falar da flag, que ela já cria uma dependência automática. Ali em cima tem uma flag ligada, e aí ela já cria uma dependência de término e início nessa sequência que você criou os serviços. Então, eu preciso terminar o gabarito para fazer a hélice, depois para fazer o baldrame, e assim por diante. Se for uma dependência diferente do término e início, a gente consegue editar ali embaixo. Tá? Tá. Eu consigo editar ali no lapisinho, ó. Então, vamos supor, a hélice começa não um dia, mas 5 dias após, enfim, consigo configurar como você desejar, tá? Tá. Se tiver tudo ok, então ficou um em sequência do outro, né? Compondo esse pacote de trabalho. Beleza. Certo.
Agora eu vou passar para a parte de lançamento, Paula, mas aí depois pode seguir com a criação e qualquer dúvida você vai me chamando. Maravilha. Para a gente lançar o cronograma, você pode clicar em qualquer local do cronograma, tá? Pode sair ali das funcionalidades. Clicar 2 vezes. Foi? Ai, perdão. Tem um cadeado. É uma funcionalidade nova. Tá vendo que tem esse cadeadinho abençoado? A gente esquece toda hora. E a gente que faz reunião, porque a gente criou mais recentemente esse calendário, Paulo, para quando, por exemplo, você entrou aqui no cronograma só para visualizar, conferir alguma informação do cronograma, não ter receio de mexer em alguma coisa dele sem querer, tá? Então, quando tiver travado, ele vai liberar a edição, mas querendo editar, só destravar ele. Tá. Aí, esse aqui são 30 dias que a gente vai considerar. Isso. Ali em cima você consegue escolher o lote que ele vai acontecer, né? Acho que você já foi. Beleza. Tem ali início, término e duração. Se você já souber a relação ali dele de dependência, a gente já pode criar os próximos. Aí, esse daqui eu posso colocar... Cadê? Isso. A gente vai colocar dependência com terraplanagem. Então, tá, começar um dia após. Esse, ele tinha serviços, né? Então, pode clicar em cima dele, com o botão direito. Eita. Não, tranquilo, dá assim também. É que ele só tem um, então ele vai... Aí você conseguiria editar, né? Que nesse caso só temos um de fundação, mas, por exemplo, atividades que se repetem na torre, você pode editar individual, né? Só aquele pacote naquele lote, ou usar aquela edição múltipla que eu comentei, né? Eu já edito a estrutura em todos os lotes que eu quero, sabe? Então, pode editar individual, e aí eu vou ali em serviços. Quando tem serviços, Paula, a gente configura o tempo de duração pelos serviços. Então, pelos serviços e a dependência que existe entre eles, né? Nesse caso, é um após o outro. Então, eu só insiro ali quanto tempo dura cada serviço, e aí o pacote já calcula quanto tempo ele vai durar. Peraí que eu acho que eu tô... Não, cadê? Ele fechou. Então, só para padronizar, 4 dias. 4, 6, 20, 15. Aí ele sai 4. Eu já quero trazer um ponto, então, já que são 20 dias de baldrame. Apesar que ele não libera nenhuma atividade, né? O grande pacote ali, você vai ter que terminar toda essa parte de fundação para depois liberar um piso térreo, de repente, certo? Certo. É porque se você conseguisse trabalhar concomitante com outra atividade, como tem uma atividade muito longa desse pacote, eu já ia te sugerir, talvez, tirar ela. Mas como você vai precisar terminar mesmo... Por exemplo, eu podia fazer meio baldrame, já soltar um piso, exato, enquanto tá fazendo outro. Exato. E também dá para trabalhar com a dependência do próximo serviço. Né? Então, o serviço pode começar 10 dias antes do término desse pacote, porque é justamente esse meio a meio que você faria. Então, tem várias opções, né? Então, por exemplo, eu podia começar aqui o embasamento, tipo, início de 10 dias depois do início do baldrame. Pode. Aí você ajusta ali embaixo a dependência. Ótimo. Aí você vai diminuir... Aonde que é? Ah, tá aqui. Isso aí. Ah, tá. Então, eu veria aqui, editaria, começaria... Cadê? Aqui, início, começar, tipo, 10 dias após o início do baldrame. O piso térreo... Ele era o último? Era isso? Isso, o piso térreo era o último. Clica de novo, desculpa. Eu vi, mas não enxerguei. Vai Isso, ali na edição do serviço. Isso. Embasamento piso térreo. Ele começa 10 dias após o início, beleza. E o baldrame dura 20, então... Isso. Okay. Perfeito. E aí ele já usa essa dependência e o tempo de duração para calcular o tempo do pacote ali em cima, Paulo. Então, já calcula direto. Beleza, lançamos, né? E aí entra naquela dependência que você comentou, né? Pode subir um pouquinho. Aqui embaixo a gente viu a dependência dos serviços dentro do pacote, mas ali em dependências, do lado de serviços, eu consigo
relacionar a dependência com a terra plana. Ah, beleza, tinha feito. Já tinha feito. Me esqueci. Então, beleza. E eu salvou. consigo visualizar o que tem dentro do pacote quebrado ou não? Quebrado, como se diz? Por exemplo, eu consigo ver aqui que teria, dentro da fundação, estaria o baldrame tal dia, estaria a hélice tal dia. Naquela parte mesmo. Clica ali na fundação. Se clicar 2 vezes, ele abre a mesma caixinha, tá? Tá. Pode ir ali em serviços. Então, a gente tem, ó, o início e fim de cada serviço, né? O tempo de duração. E conforme você for medindo, você já consegue acompanhar a medição de cada um deles aqui. Seria isso? Eu acho que eu não perguntei. Eu queria visualizar ele aqui na linha de balanço de forma quebrada. Ah, entendi. Tá. O serviço, ele plotado dentro da linha de balanço. Eu queria isso. Eu queria quando eu plotasse, eu não visse só a fundação, eu visse o que tivesse dentro do pacote. Eu consigo ou não? Não consegue. Não consegue. A gente vai enxergar nessa visão mais macro mesmo. Porque aqui a gente vai querer construir o longo prazo, nesse formato macro, a informação está ali dentro, e a gente gera a informação do curto prazo ou exportando em lista, esse cronograma, ou dentro das dashboards. Ah, então eu vou ter que explodir, porque a gente faz assim, ó. Isso que eu ia comentar, Paula. Eu tenho clientes, assim, que nessa fase de fundação, que é uma fase mais extensa, concentrada ali na fundação, que explodem os serviços em pacotes para ficar mais visuais. Eu vou ficar 3 meses ali acompanhando a mesma atividade, né? Consigo ver de forma mais visual. Mas a gente aí faz ele aberto mesmo. Isso. Mas aí, por exemplo, na torre, onde eu vou começar a ter atividades que são mais curtas, né, com serviços dentro, aí eu acompanho o macro ali, o pacote de trabalho, porque são atividades que duram 1 semana, 8 dias, não tem por que ficar explodindo atividades que duram 1, 2 dias, né? Uhum. Mas na fundação dá para a gente fazer assim, dá para a gente... tranquilo, Fê? Dá para a gente criar pacotes de trabalho separados para cada serviço ali, né? Aí fica... Dá para a gente fazer agora. Se quiser, a gente faz... Se você tiver tempo... Tenho. A gente faz esse modelo da fundação, que a gente já consegue já criar os exemplos de dependência ali, e aí a gente continua na outra reunião. Então, para você excluir ele daí, porque daí o que eu sugiro, tá? É a gente ajustar lá naquela lista primeiro, porque daí você vai ficar com ele certo para outras obras. Tá? Vamos excluir ele aí Não, pode sair. Clica com o botão direito ali em fundação. E aí vai ali em excluir. Isso. Beleza. Agora a gente vai ali na parte de pacote de trabalho. E aí, vamos excluir ele daí também. Ele não deixa excluir... Perdão. Ele não deixa excluir quando tem atividade lançada, tá? Por isso que eu falei para apagar ali antes. Tá. E aí, vamos criar eles separados. Então, a gente cria daí agora cada pacote para ele. Deixa eu ver o padrão das cores aqui. Tranquilo. É um roxinho. Na hora que chegar na torre, Paulo, até, sim, eu estou falando agora para se você quiser dar uma verificada, que tem mais atividades próximas ali em simultâneo, né? Eu até sugiro, às vezes, não colocar cor tão semelhante pertinho, sabe? Para ficar mais visual, de vocês entenderem Sim. o que está em cada etapa, o que é né? o quê? Porque se não plota, fica tudo a mesma coisa, né? Às vezes com várias coisas em azul, tipo, um mais claro, um mais escuro. É que aqui ainda são poucas esse ainda atividades. Tá bem parecido. Mas na torre, que vai ter bastante coisa junto, acho que é uma boa prática. Assim. Sim. Eita, Jaime, eu preciso do... Ai, o carregador. Aí, rosinha baldrame. Vou colocar isso aqui mesmo. Bem tranquilo de editar também depois, tá, Paulo? Assim, se tudo é ajustável. Beleza. Vazamento. Eita, eu coloquei errado. Vou colocar da outra cor, agora já foi, então vai isso. Tá. Beleza, lançamos todos, né?
Sim. Criamos eles, né? Agora a gente vai lançar, então, o mesmo processo, daí a gente já ajusta agora as dependências que eles tinham ali como serviço e agora como pacote. Então, agora que é pacote, você ajusta a Convencionamos que vai duração. ser separado mesmo. Vamos ser Convencionamos que vai ser separado. Na outra visão, no outro software que você usava, estava nessa visão, você já estruturou aberto, né, Paula? Sim. Então, se aquela é o ideal da linha de balanço, o que tem lá a gente replica para cá. Tá. Por isso que eu te fiz a provocação. A gente vai enxergar um super pacote de 35 dias, né? Então, às vezes, não compensa. É legal você realmente visualizar ali. Tem atividade que vai fazer sentido estar dentro de um único pacote. Porque aí você pode controlar ali dentro, não precisa só ter Daí, gabarito, agora hélice. É só clicar aqui também. Isso, pode ser qualquer local, ele abre a caixa de edição. A hélice está considerando 6 dias. Aí, o próximo entra bem naquele exemplo que a Fê falou. Se você quiser colocar aquela relação de dependência, começar 10 dias antes do término, tá tranquilo também. Tá. Dez dias após o início do baldrame. Isso. Aí entra agora o meu toque. O que eu sugiro, Paula, é colocar o primeiras atividades na primeira linha, e aí o que tem um paralelo embaixo. Acho que fica, na minha opinião, fica mais visual, sabe? Por Não exemplo, entendi. lança a linha de cima. a Assim. linha. Não. Essa é a linha 1, tá certo. Isso. O que a Paula está falando é para seguir o fluxo completo sempre na linha 1. Aí, As quando atividades de gabarito, hélice, está todo mundo na linha 2. Tá. Entendi. Eu acho mais visual, mas. Eu concordo. Sim. Aí a única coisa, isso aqui não deu certo, porque eu ainda vou estar fazendo o baldrame e não terminei o piso. Então a gente pode ajustar. Ele teria que seguir a duração dele, né? É a duração do piso que está errada? Ou Porque eu ainda vou estar fazendo o baldrame e eu preciso terminar o piso. Então ainda tem mais 4, 5 dias. Dá para aumentar a duração do piso. Isso. Em Eu 10. colocar acho que 15 aqui, porque daí passa dele. Tá. Beleza. Então, aqui, Paula, você consegue visualizar por essas linhas que interligam eles qual que é a dependência, tá? Quando a gente tiver em torre também, né, que a ideia é ter aquele fluxo contínuo, eu mostro melhor para você, mas a gente consegue ver certinho os que estão em fluxo contínuo, que tem folga entre uma atividade e outra, né? Mas a ideia é seguir com esse lançamento para a próxima reunião. Perfeito. Acho que você está bem avançada, assim, bem confiante aí com a plataforma. O que você conseguir lançar, normalmente eu peço para os clientes, assim, pode falar, Fê. Posso só falar para a gente fazer uma coisa? Acho que isso vai facilitar para ela, porque ela vai pôr a mão na massa essa semana, né, Paula? Sim. Volta lá um pouquinho, rapidinho. A última parte que a gente tem que mostrar para você conseguir até terminar, se conseguir o projeto, fazer esse lançamento em múltipla seleção. Então, vai ali no térreo, clica no térreo, só para lançar uma estrutura. Criou algum de estrutura? Não, né? Não. Vamos fazer um qualquer? Finge que é estrutura. Pode Depois ser. a gente apaga, só para ver a forma de lançar. Põe ali qualquer atividade. Aí, ali onde está térreo, você vai selecionar o tipo, que é o grupo. Entendeu? E aí pode selecionar, aí vai dar a duração, que por enquanto é essa de 5 dias, só para você identificar. Ele já vai lançar todo mundo.
Tá. Entende? Então, quando você criar o seu próximo grupo, quando você atualizar o grupo de replicação, que criar todos os tipos, né, de térreo até 14? 17? Térreo 14. 14. Fizer ali os 14 lá do A, lá do B, quando você lançar, vai lançar todos de uma vez, criando a dependência entre esses lados. Que é isso que Perfeito. acontece, né? Então, você vai do A para o B, do A para o B, do A para o B. E é isso que vai acontecer. Pode até criar outro. Até pode dar o Ctrl Z, Paulo. Peraí. Eu ia falar se lançar outro. Mas é só para mostrar a dependência ali. Pode lançar de novo. Tá. Lança esse e outro dependendo desse, né, Paulinha? Boa. Só para a gente já aproveitar esse exemplo. Ali em cima, ó, primeiro você tem que... Os lotes. Isso, sempre. Opa. Então, agrupar, você vê que num clique você já seleciona a torre inteira, né? Pode lançar. Aí o que ela está falando é que lança mais uma atividade aí junto com ele. Uma sucessora. Como se fosse, tipo, alvenaria e laje. É isso, perfeito. Uhum. Os locais. Lotes. Opa, cria no... Isso. Aí, por exemplo, ele vai trazer a dependência do muro. Pode, a gente edita. pode clicar nele. Só que agora a edição é em multiplicação. Dá um cancelar. Como você vai querer fazer uma edição de todos eles, eu preciso falar que o muro só começa depois do canteiro. Então, clica com o botão direito, e isso em múltipla seleção, ele já vai mostrar todos os locais ali em cima. Tá vendo? Então, e agora cria dependência ali embaixo. Eu já tenho a dependência de equipe com o muro, agora eu vou criar com a predecessora, né? Tá. Do mesmo e aí ele vai te trazer, ele te traz essa opção. Se é no mesmo, se é um lote acima, abaixo, se for esse tipo de relação, você consegue ajustar também. Assim? Isso, pode confirmar. Tá. Aí ele fica assim. Aí, fechou. Esse processo que você vai seguir para a torre. Maravilha. Tá? O que você conseguir avançar, Paula, vai ser muito positivo, assim, porque na próxima reunião a gente dá uma revisada no cronograma, já começa a falar sobre a importação do orçamento, se você já tiver ele, a estrutura dele, mesmo que a gente ainda não consiga a API, a gente já começa a trabalhar ele, tá? E também a gente vai te atualizando também, você, o Jaime, do que a gente tiver de retorno ali em relação ao CIEM, já mandou ali alguns recados, a gente vai acompanhando também para auxiliar vocês nesse processo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto.